Olá, muito boa tarde. A partir de agora você confere um resumo das principais notícias desta quarta-feira, dia 4 de abril. E o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou nesta quarta-feira um pacote de medidas para combater criminosos que se disfarçam de entregadores para roubar e furtar celulares. O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo no estado. O governador Rodrigo Garcia afirmou que vai dobrar o número de policiais nas ruas e batizou a ação de Operação Sufoco. O objetivo é combater crimes contra o patrimônio, como golpes do Pix, furtos e roubos de celulares e principalmente criminosos que estão agindo disfarçados de entregadores. A operação será feita em conjunto pela Polícia Militar e Guarda Metropolitana e será realizada na capital, na região metropolitana e no interior. Atualmente, 5.000 policiais patrulham diariamente as ruas de São Paulo e esse efetivo chegará a 9.700 agentes. Também foi firmada uma parceria com as empresas de entregas por aplicativos. Assim, haverá troca de informações e os entregadores serão fiscalizados mais de perto. Eu estou aqui ladeado dos comandantes da Polícia Civil, da Polícia Militar. Dei a eles, enquanto governador, total autonomia para realizar essa operação, dei a eles todas as condições orçamentárias necessárias para isso e pedi a eles que dentro da lei possa combater com ainda mais firmeza a criminalidade aqui em São Paulo. E também isso significa um recado muito claro a essa criminalidade. Aqui em São Paulo, o bandido que levantar arma para a polícia vai levar bala da polícia. Porque é isso que a sociedade está esperando. Em 5 anos, o real perdeu 30% do poder de compra. A inflação oficial do Brasil aumentou gradativamente entre 2018 e 2022. E as famílias parecem sentir mais, porque a relação entre salários e preços está mais apertada. Em 2018, o índice de preços ao consumidor amplo foi de 3,75%. Em 2021, saltou para 10,6%. A alta dos combustíveis, itens das cestas básicas e transporte impactaram na renda das famílias, diminuindo o poder de compra. Para você ter uma ideia, em 11 cidades brasileiras, o preço da cesta básica chega a 50% de um salário mínimo. Para os especialistas, a desvalorização do real foi causada pela pandemia e logo depois pela guerra da Ucrânia. E ainda falando de economia, 8 em cada 10 produtos tiveram aumento no mês de abril. É o que mostra o índice de difusão da inflação para o mês divulgado pelo IBGE. É cada vez mais difícil encontrar na prateleira de um supermercado um produto que não teve aumento de preço nos últimos dias. A constatação foi feita pelo IBGE com a divulgação do índice de difusão da inflação para o mês de abril. O indicador mostra a quantidade de produtos e serviços que tiveram alta no mês. A base de cálculo é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15. O índice registrado em abril foi de 78,7%. Ao todo, foram pesquisados 367 itens, sendo que 289 apresentaram alta, o que significa dizer que de cada 10 produtos ou serviços, 8 tiveram aumento. Essa marca é a maior da história para abril. E desde fevereiro de 2003, quando o índice marcou 78,3%, um mês não chegava a um patamar tão elevado. Para especialistas, os dados mostram que a inflação está mais espalhada, o que dificulta o controle. Agora não são apenas alguns vilões que puxam os preços, como é o caso da gasolina. Os aumentos tiveram uma espécie de efeito dominó e atingiram vários grupos de produtos e serviços. O resultado da inflação oficial de abril será divulgado pelo IBGE no dia 11, mas a prévia registrou a maior alta para o mês desde 1995, com taxa de 12% no acumulado em 12 meses. Já são 8 meses seguidos com inflação anual acima dos 2 dígitos. A pandemia e a guerra da Ucrânia são os principais motivos apontados pelos economistas. Os postos de combustíveis de todo o país vão precisar alterar até sábado a forma de divulgação dos preços. Pela nova regra, os comerciantes deverão exibir os valores com apenas 2 casas decimais. A mudança tem o objetivo de deixar o preço do combustível mais preciso e claro para o consumidor. A iniciativa também visa igualar os anúncios com a expressão numérica da moeda brasileira. A nova norma determina que os valores devem ser exibidos em 2 casas decimais,
tanto na bomba de combustíveis quanto no painel de preços. A ANP permite que os visores das bombas continuem com o terceiro dígito, mas a medida só irá valer se ele ficar travado em 0 no momento do abastecimento. Como não será necessário trocar os painéis de preço ou as bombas de combustíveis, a medida não vai gerar custos aos postos de combustíveis. E os Estados Unidos e o Brasil definem hoje as taxas de juro. Por conta da importância para os investidores, a data já está sendo chamada de super quarta. A expectativa dos analistas do mercado financeiro é de que o Comitê de Política Monetária do Banco Central aumente mais uma vez a Selic em 1 ponto percentual, passando dos atuais 11,75% para 12,75% ao ano. Se confirmado, este será o 10º aumento seguido da taxa e a levará para o maior patamar desde janeiro de 2017, quando chegou em 13% ao ano. O principal fato por trás disso é a persistência do processo inflacionário, iniciado pela crise provocada pela pandemia de coronavírus e piorado pelos efeitos da guerra na Ucrânia. Isso porque a Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Já nos Estados Unidos, a expectativa é de que o Federal Reserve eleve os juros em 0,5 ponto percentual, entre 0,75% e 1% ao ano. Em março, o FED já havia elevado a taxa em 0,25%. A agressividade do Banco Central norte-americano é uma tentativa de frear o avanço da maior inflação já registrada em 40 anos no país. E a expectativa do mercado financeiro é que a taxa Selic tenha um novo aumento em junho, para 13,25% ao ano, e que termine 2022 nesse patamar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai propor novas sanções à Rússia por causa da invasão à Ucrânia. O assunto já está, inclusive, sendo discutido com países do G7. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira que está aberto a impor mais sanções contra a Rússia pela invasão à Ucrânia. O assunto vai ser discutido com os aliados do G7 nos próximos dias. Em relação às sanções adicionais, estamos sempre abertos. Estive em consulta, falei com os membros do G7 esta semana sobre o que vamos fazer ou não. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Japão integram o grupo dos 7. As declarações de Biden ocorrem depois que a União Europeia anunciou planos para proibir as importações de petróleo russo. A iniciativa gerou objeções de vários países, principalmente da Hungria, que mantém boas relações com Moscou. E falando de pandemia agora, a cidade de Pequim, na China, anunciou o fechamento de 45 estações de metrô para tentar evitar ou conter o surto de Covid-19. Pequim segue com os esforços para conter o surto de Covid-19. Autoridades anunciaram nesta quarta-feira o fechamento de dezenas de estações de metrô, medida que intensifica as restrições de movimento. A China luta contra o mais grave surto da Covid desde a primeira onda, com grande parte dos casos concentrados em Pequim e em Xangai. As cenas de caos e irritação com as medidas restritivas no coração econômico da China deixaram preocupados os moradores da capital. Eles temem um confinamento na cidade, apesar do número ainda pequeno de casos. O balanço diário em Xangai, nesta quarta, superou 5.000 casos, enquanto Pequim registrou 51 casos de infecções locais, alguns assintomáticos. Complexos residenciais com casos positivos na cidade entraram em confinamento e muitos locais turísticos adotaram restrições durante o habitualmente agitado feriado prolongado de 1º de maio. Moradores começaram a estocar alimentos e produtos essenciais, com medo de um confinamento repentino como o de Xangai. Bom, e essa edição fica por aqui. Mais uma vez eu agradeço por sua companhia e amanhã eu volto com mais notícias para você. Até mais!